Salve, salve galera! Bora para mais um react topzera aqui do nosso canal do Verdão. Palmeiras contratou o jogador Felipe Anderson, bom jogador, né? Tava olhando aqui os melhores momentos dele. É um bom jogador. Eu lembro dele assim, mais ou menos. Parece se eu não tô muito enganado, não pesquisei, não fui atrás, mas se eu não tô enganado, ele era jogador do Santos, ou eu tô enganado, pessoal? Já comenta aí. Porque há 11 anos, né? Faz muito tempo que ele saiu do Brasil e não voltou. Se não voltou é porque é um jogador diferente, é um jogador bom e vai fazer um estrago aqui no futebol brasileiro, né? Geralmente o primeiro ano do jogador que sai da Europa e vem para o Brasil, ele vem arrebentando, porque ele vem no ritmo europeu, que é um ritmo acima do nosso, e dependendo do treinador, do estilo do time, ele acaba entrando no patamar aqui do futebol brasileiro. Com o Abel, não sei se isso vai acontecer. Acho que a tendência é ele permanecer no mesmo ritmo, né? Quero deixar os créditos aos canais ESPN. Bora pro game. Anderson no Palmeiras. E quem tem mais informações, bastidores dessa negociação, é o Vinícius Nicoletti, que está lá no Palmeiras, na porta da Academia de Futebol, é o nosso setorista do Palmeiras. Ô, Vinícius. É que normalmente ele faz matérias em lugares. Sim. Hein, Pedro? As últimas aparições dele aqui, sempre à frente de locais que são maravilhosos, chamam a atenção. Gente, um pouco mais de respeito. Respeito. Com o nobre Vinícius. Vinícius Nicoletti. Locais que ele vai quando Cara, mas foi do nada. Foi do nada e assustou também o setorista. Quando Até você conhece já? Quando você olhou, vamos seguir Ele diretivo, com respeito. respeito ao nosso colega de trabalho. Vinícius, foi do nada. Máximo respeito. Quando você abriu o WhatsApp e viu lá a artezinha Felipe Anderson, eu confesso a você que eu fiquei atualizando para ver se não era fake. Mas como é que o setorista viu aquilo? Porque foi do nada mesmo, né? Tá se segurando, hein? Olha o sorriso do Fala, apresentador. Edu, grande abraço pra você. Eduardo de Menezes, que eu encontrei no final de semana, todo sorridente. Satisfação participar desse programa com Edu Menezes no comando. Também aos companheiros, Muito bom, obrigado. Edu Elias, Zé Elias, Tá olha, perdido, Edu Elias. tá perdido. Zé Fico Elias, o emocionado. Traíra, Biner, Pedro Ivo. E Rodrigo Gugu. Bueno. Abraço pra todo A mundo, noite pro fã de foi boa, esporte. hein? Rodrigo Bueno, Deixa o Gugu, cara. falei. Respeita Hoje eu tô eles, aqui na senão vou tirar academia de você do futebol, ar. um lugar mais tranquilo. Aí sim, hein? Um lugar mais tranquilo Nossa, que a que gente tá todo costuma mundo vir gostoso. todos os dias. Mas o motel que a gente foi fazer matéria outro dia é aqui pertinho, viu? Depois eu vou passar o endereço pro Zé Elias aí. Seguinte, Edu, você falou, surpreendeu a todos, é claro, foi sem alarde, na surdina, surpreendeu também os setoristas. Foi assim na primeira contratação do Palmeiras nessa temporada com o Bruno Rodrigues. Palmeiras vinha quietinho, o Bruno Rodrigues que estava no Cruzeiro, pretendido por vários times, e o Palmeiras anunciou a contratação do atacante que foi destaque do Cruzeiro no ano passado. Então, com o Felipe Anderson, mesma coisa, jogador de 31 anos, que assinou o contrato até o final de 2027, chega em julho. É um perfil diferente, isso também foi uma surpresa, diferente da gestão Leila Pereira. Antes, os jogadores mais experientes que o Palmeiras tinha contratado foi o Bruno Tabata e também o Arthur, os jogadores de 26 anos. No mais, só jovens promessas, jogadores em desenvolvimento. É assim que vinha trabalhando o Palmeiras, agora chega com um jogador pronto. O Felipe Anderson, isso foi uma situação muito comemorada pelos palmeirenses, ele tinha contrato acabando com o Lazio e tinha proposta, oferta da poderosa Juventus da Itália, inclusive de renovação com a Lazio. Aí tinha o jornal em Turim já dando certo o acordo do Felipe Anderson com a Juventus, mas o Palmeiras anunciou a contratação, depois dessa capa do jornal, o Palmeiras anunciou a contratação do Felipe Anderson, seduzindo o jogador pela proposta esportiva, a possibilidade aí de disputar o Mundial de Clubes na próxima temporada, o time que sempre briga por títulos, e também a possibilidade dele voltar a ficar mais perto. É uma vitrine o Palmeiras para retornar à seleção brasileira e ele concretizar o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Então foram muitas situações que seduziram o jogador, e a gente pode dizer, foi um golaço do departamento de futebol do Palmeiras. Os analistas que monitoravam a situação do Felipe Anderson estavam em final de contrato com a Lazio, e o departamento de futebol do Palmeiras aprovou, a comissão técnica, o diretor de futebol, o Anderson Barros, e aí tinha toda aquela dúvida com a saída do Cícero, como o Palmeiras lidaria
com a situação, não contratando o novo gerente. Ela dividiu a função do Cícero em 3 profissionais e o Leonardo Holanda, que é o gerente jurídico e de negócios do Palmeiras, foi até a Europa e conseguiu convencer o Felipe Anderson a assinar com o Palmeiras. Ele vai receber uma luvas e, claro, os salários. Na Lazio, ele recebia cerca de 15 milhões de reais por ano. Então não é fora dos padrões do Palmeiras. A gente sabe que o Dudu ganha um pouquinho até mais que isso por ano, mas ele vai receber luvas mais os salários aqui no Palmeiras até o final de 2027. Então, palmeirense comemorando essa contratação, empolgado, tem boas notícias no Palmeiras, porque o Dudu também está voltando a treinar, iniciou uma nova etapa de recuperação, também deve voltar ao time no segundo semestre, então são 2 reforços para o Palmeiras no próximo semestre, o Dudu e o Felipe Anderson. E uma situação, Edu, porque deixa o torcedor aí apreensivo. O Veiga recebeu propostas do Palmeiras nas últimas temporadas, o ano passado também, e o Palmeiras conseguiu convencer o jogador a permanecer aqui na academia de futebol. Com a contratação do Felipe Anderson, já se discute, será que o Veiga vai sair? Mas não, essa não é a ideia do Palmeiras, é apenas reforçar o time exatamente para chegar com uma base no Mundial de Clubes do ano que vem, em 2025. Então, essa é a situação do Palmeiras. Só boas notícias, viu, Edu? Muito bem, Vinícius. Obrigado aí pelas informações, bom trabalho para você. Hoje o dia longo, né? Vamos falar muito de Felipe Anderson, é a notícia do dia. E claro que o palmeirense também, como você disse, né, Vinícius, está eufórico porque tem uma saída do Endrick que chega um nome como um nome grande de Europa, tudo. Então, talvez, não estou dizendo que é para a mesma posição, mas pode ser algo que para o torcedor é bem interessante. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho, hein? Valeu, aqui o palmeirense está sorridente, igual você na sexta-feira, viu, Edu? Ah, garotinho, eu tava num restaurante, encontrei o Vinícius, ele tá demais, A gente vai no mesmo restaurante. Uma cantina? Restaurante. Poderia ser uma espécie de cantina. O Zé, não está... Estava acompanhado, com a esposa, família, com tudo? Foi um Vale Night com um alvará carimbadinho, bonitinho. Zé, já sei. Você estava falando muito em italiano. Sim. Parlando. Lá na Itália, com seus amigos jornalistas, eles falavam só do Felipe Anderson na Juventus. Foi um chapéu bonito, bem dado? Então, na verdade, Edu, peço até... Boa tarde de novo, boa tarde a todos, Biner, Bubu, Pedro, a todos que estão nos assistindo. Na verdade, eu perguntei mais sobre o desempenho, né, do Felipe Anderson, as posições que ele jogou nos últimos anos, né? E eles mencionaram que esse retorno dele, desde 2021, diz que ele melhorou muito, diz que ele subiu muito, evoluiu como jogador e tal. E eu falei assim, existe a possibilidade, estão falando, agora aqui todo mundo pergunta, ele chega, o Veiga vai embora. Eles falaram que não, que o Felipe Anderson com o Sarri, ele foi muito utilizado no 4-3-3, que o Felipe Anderson joga pelos lados do campo, né? Tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. E quando não tinha o Immobile, né, ali como 9, ele colocava o Felipe Anderson como um falso 9, mas não era uma coisa constante, foram raras às vezes, mas que ele joga muito pelos lados, que pelos lados realmente ele entregou muito para a Lazio nos últimos 3 anos e que é um jogador que corre muito. Ele falou assim, ele vai ajudar muito o Palmeiras, vai ajudar muito o Palmeiras pela versatilidade e pela capacidade técnica que ele tem de criar espaços assim para fazer as assistências, para participar do jogo. Ô, Birner, agora é uma contratação que muda um pouco o perfil que o Palmeiras ia buscar no mercado, né? Eu me lembro até que o Palmeiras buscava muitos jovens, né? Foi citado o Tabata aí, mas o Palmeiras também foi buscar o Atuesta para ver como é que ele reagiria. O Rios, alguns deram certo, outros nem tanto. Mas essa contratação, ela é de que tamanho, que porte, olhando para o futebol brasileiro, na tua opinião? Para mim é uma contratação enorme, mais uma vez cumprimentando todo mundo. Boa tarde, meu. Uma aula de gestão. Porque às vezes parece que nós estamos vivendo num mundo paralelo hoje em dia. Se a gente for olhar o que foi o futebol dos clubes de São Paulo nos anos 80, 90, 2000, e parece que os papéis dos clubes modificaram completamente. Um assumiu o papel do outro e tal, para a sorte do Palmeiras. Porque o Palmeiras contrata em silêncio, tira um jogador que é para a Juventus, é uma coisa muito grande mesmo. E quanto à mudança de perfil, eu não acho que seja uma mudança de perfil. Porque o Abel já falou em algumas entrevistas que gostaria de ter jogadores
de alto nível, com nome, desde que tivessem fome. Desde que fossem jogadores que chegassem para agregar ao time coletivamente, tanto dentro de campo quanto na mentalidade, que é a grande diferença do Palmeiras em relação às outras equipes brasileiras. O Palmeiras é um time que, quando joga mal, continua sendo muito difícil jogar contra o Palmeiras, e não é especificamente só por causa da técnica dos jogadores, é porque o time mentalmente, o time mais forte que tem, e a coisa mais sagrada que precisa ter dentro daquele ambiente é a manutenção dessa mentalidade, que é um desafio constante, todos os dias. Então, quando você vê um jogador de 31 anos, desse nível técnico, que joga em várias funções, lembrando que o Veiga também pode jogar pelo lado, que consegue fazer gols, né? Que pode modificar a característica da equipe. Pode ser, como chamou a atenção o Zé, eventualmente um falso centroavante, pode jogar pelos lados. Quando você passa a ter um construtor, um jogador que chega mais por dentro. Quando você pode ter o cara que joga também pelo meio, porque ele pode ser usado ali. Você passa a ter também, na ausência do Veiga, um dia que não pode jogar, o cara que pode fazer o papel que o Veiga faz hoje. E nesse nível, maduro, com inteligência de jogo, porque se há uma coisa que o futebol italiano exige muito é inteligência tática. Jogo, né? Postura. Eu não acho que é mudança de perfil, eu acho que é um aprimoramento daquilo que o Palmeiras vem fazendo. Só que é muito raro você achar um jogador desse no mercado. Em final de contrato, olha, assim, pelo silêncio, pela sacada, pela percepção, por dar um baile na Juventus, por fazer tudo sem alarde e sem arrebentar financeiramente o clube. Uma contratação nota 10. Só falta ele confirmar em campo, acho que vai confirmar. Ô Pedro, você sabe que eu tô lembrando de uma situação que, quando eu cobria o Palmeiras, ainda muito com o Alexandre Matos, contratações desse tipo chegavam. Depois o Palmeiras optou por jovens, não né? Desse nível. Fazia o balanço ali. Chegavam essas e chegavam outras. Outras também. Mas o que eu queria pontuar e fazer uma pergunta para você é em relação ao trabalho do Anderson Barros. Muito criticado por muita gente. Ele tá inoperante no mercado. Isso também é uma resposta para o mercado, não para o mercado, porque o Anderson sempre foi muito bem avaliado, mas para o torcedor que criticava a gestão por não trazer um nome Pergunta grande. para o torcedor que critica a gestão se não quer o Anderson Barros de sempre. dele. Você manda o seu vídeo, para cá para a gente saber. Aproveitar e mandar vídeo. Só mandar um beijo para um casal que nos assiste todos os dias. Na hora do almoço, eles ligam a televisão. Fábio e Débora, obrigado pela audiência. É isso aí. Juntos. Tem negócio de terapia de casal. A terapeuta mandou isso aí. Mas, obrigado pela audiência. Todo carinho obrigado por pela eles. Audiência. Fábio e Débora. Beijão para vocês. Edu, eu vou pegar o nome que você citou para responder. Tem gente que acha que o Alexandre Matos trabalha muito bem, porque ele é sempre muito falado. Tá toda hora sendo falado, provoca para ser falado. Tem gente que acha que o Anderson Barros não trabalha bem, porque ele não é muito lembrado, não é muito falado. E o Palmeiras, ele mostra que você não precisa ficar falando da pessoa, ou entrando no dia a dia, falando dos meandros, ou todo dia colocando a foto do cara, aí planta uma notícia daqui, planta uma nota dali, tira uma foto acolá, dá uma entrevistinha aqui. Então, essa até para o torcedor do Palmeiras que já viveu os dois lados, o Alexandre Matos chegou no Vasco, falava-se muito dele, trabalha-se muito pouco. Fala-se muito pouco do Anderson Barros, trabalha-se muito. Mas é um detalhe que o Nicolete traz uma informação que o Palmeiras chegou a divulgar na época da saída do Cícero, que como é que vai ficar agora sem o Cícero? Não tem problema. A engrenagem anda e o papel que o Cícero exerce, ele vai ser dividido por 3 pessoas ali, se eu não me engano, foram 3 profissionais falados, e a engrenagem vai começar a andar. Então não é só o Anderson. O Anderson vai capitanear o departamento, ele é o executivo de futebol, ele vai dar autonomia para o cara da análise, ele vai ter o respaldo da Leila para dar tempo. A Leila vai explicar para o Abel porque ela precisa de um pouco mais de tempo. E há muito tempo que vem se falando. E a contratação, e quando o Hendrick sair, e não sei quem, e para essa beirada de campo, como é que... Eles estão trabalhando ali dentro. Então, tem muito de um trabalho que o Palmeiras faz. E aí, o que a gente falava para o campo, de o tempo de trabalho do Abel, tira um pouco o som de alguns questionamentos. Porque ele tem autonomia para mudar aqui, para mudar ali, se não der certo para recuar, se ele abrir o ponto não funciona, ele tira, ele volta o Piquerez para cá, ele bota o menino, ele libera os tempos, ele tem autonomia por tempo de trabalho e a coisa já funciona pelo tempo de trabalho. E as pessoas dentro do Palmeiras parecem que elas têm autonomia pelo tempo de trabalho. Essa estrutura do departamento de futebol do Palmeiras, ela existe há muito tempo, ela não é algo desse ano. A Leila resolveu mudar tudo esse ano e mudou a política de contratações. Não, essa estrutura existe há muito tempo, então ela tem autonomia para trabalhar dessa forma. É muito melhor do que... Bom, pessoal, é isso aí, galera. O Pedro Ivo aí jogando já umas indiretas aí, né? Alfinetando aí, todo mundo sabe quem, alfinetando o Flamengo, o time dele, né? O time do Vasco, que vem fazendo cagaço em cima de cagaço, né? E o Palmeiras consistente
todo mundo tomou um susto porque não havia um burburinho sequer falando de reforço no Palmeiras. É o que eu costumo falar. Quando o time realmente está afim, está atrás de um jogador, ele não fala, gente. A maioria das vezes o time não vai sair falando que está pretendendo contratar A, B ou C. Ele simplesmente vai anunciar o jogador. Porque se ele fala que está querendo contratar, que está atrás de um jogador, abre-se o leilão ou de investimento ou um leilão de escolha do próprio jogador, né? Vamos supor, o Felipe Anderson. E o Flamengo ia fazer o quê? Não. Os caras veio aqui, queria o Bruno Henrique, agora estão levando, provavelmente vai levar o Gabigol. Vou entrar na briga só para não deixar ir para lá. Vou te pagar tanto. Aí entra aquele leilão de quem paga mais, de quem paga o salário maior, de quem dá luva, de quem é isso. Então o Palmeiras, ele não cai nessa cilada, né, Bino? Ele vai nas beiradinhas, conversando ali, conversando aqui, não quer ficar com holofortes, né? Palmeiras não quer holofortes e nem purpurina. Ele faz o seu trabalho na calada, no silêncio, e o reflexo a gente vê dentro de campo, né? Todo mundo já aí nessa temporada, pelo que vem acontecendo nesses 3 últimos jogos aí de todos os times, dá para ver que o Palmeiras é o time mais consistente do futebol brasileiro hoje. O Flamengo rateou diante do Milionários, rateou diante do último time que ele enfrentou aí, como é que é o nome, cara? Na Libertadores. Até esqueci o nome do time aí. É um time bem fraco mesmo. Rateou contra o Atlético Goianiense e o Palmeiras não. O Palmeiras fez os 3 jogos estilo Palmeiras, né? Ganhou no Campeonato Brasileiro, empatou uma na Libertadores porque era um jogo com a base, ganhou a outra na facilidade. Então, tá tudo normal no futebol brasileiro, né? O Abel Ferreira é comprovadamente, não tem, cara, não adianta falar que não tem. Ele é comprovadamente responsável por tudo que o Palmeiras joga hoje. Pelo que o Palmeiras joga hoje, pelo que o Palmeiras apresenta dentro de campo hoje, Abel Ferreira é o responsável, cara. Porque a gente olha os outros times, tem como exemplo, ninguém consegue fazer o que esse time do Palmeiras faz. Somente o Palmeiras. Podemos ainda ter no ano que vem, porque o Gabigol está suspenso, né? E mesmo assim o contrato dele se encerraria com o Flamengo no final da temporada. Podemos ter ainda Gabriel Barbosa jogando no Palmeiras e o Gabigol com esse treinador Abel Ferreira. Eu acho que vai dar liga, hein? Acho que vai dar liga. Ele vai chegar lá com a cabecinha baixa, né? Não vai chegar grandão como ele acha que ele foi, né? Já foi grandão, não vai chegar lá com esse status, com essa grandeza toda. E se o Abel conseguir colocar esse cara para jogar o que ele jogou em 2019, jogou um pouco em 2020, 21, ele jogou 19, 20 e 21 para mim. Daí para frente foi só bagaceira. Pode ser por causa de treinador, pode ser por estilo de jogo, porque com o Jorge Jesus, o que esse cara fez foi surreal, né? Todo mundo achou que ele ia ficar arrebentando aí por muito tempo, que era novo. Mas com o Abel Ferreira, acho que dá liga, hein? Se chegar no Palmeiras, vai ser matador.